Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos dos 70 a mais. Hoje nós vamos trazer aqui uma pessoa que para mim é muito grata. Nós vamos trazer aqui a Carla Teixeira. Carla Teixeira é enfermeira graduada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, preceptora da Universidade Estácio de Sá e é enfermeira intensivista da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ela vai conversar um pouco conosco sobre a melhor idade. Mas, melhor do que tudo isso, é que um orgulho e uma vaidade muito grande, porque a Carla é minha filha. E entrevistar a minha filha, para mim, é um grande prazer. Mas antes de começar o papo com a Carla, eu quero lembrar a todos que vocês devem dar o seu like, se inscrever no canal e apertar o sininho, porque só assim o YouTube vai entender que esse projeto é importante. E gostaria de agradecer também ao nosso parceiro comercial, Amazon Norte. Amazon Norte Construções e Serviços Limitada. Há mais de 25 anos, ajudando a construir um Amapá melhor. Oi, Carla, como é que você está? Olá! Que bom você estar aqui comigo, que alegria ter você aqui comigo. Estamos aí, estamos juntos. Tá, minha querida, eu te pergunto, o que a enfermeira pode fazer para melhorar a vida do ancião, a vida da pessoa com 70 a mais? Então, é muito bom esse tema, porque eu, como trabalho numa unidade pública, né, eu recebo muitos idosos que não têm recursos, né, são hoje a população que não tem acesso a plano de saúde, né, e o enfermeiro, ele hoje em dia, pelo menos aqui na nossa realidade do Rio de Janeiro, o papel é essencial na questão da prevenção, porque a maioria dos idosos é atendido numa unidade pública, né, que aqui nós chamamos de que é a rede básica, que aqui nós chamamos de clínica da família. A maioria, quem recebe o idoso é o enfermeiro. É ele quem faz a triagem, se ele tiver que passar por um médico, é o enfermeiro que encaminha. Se for necessário que ele passe pelo médico naquele dia que ele estiver se apresentado na unidade, é o enfermeiro que vai avaliar, né, o quadro clínico que ele está apresentando. E então a maior ajuda do enfermeiro para a pessoa, né, 70 a mais, a pessoa que já passou, assim, está na melhor idade, né, realmente na prevenção de doenças, tá. Como vai desde da leitura de uma receita que o médico passa, porque nem sempre a caligrafia do médico é boa, né. Então vai desde dessa leitura que de uma receita, que é uma coisa simples, até o enfermeiro observar que o idoso está precisando de um atendimento imediato do médico, né. Eu acho que o enfermeiro funciona muito também para ensinar o idoso a se cuidar, ou não? Sim, claro. O idoso, ele já não tem mais, algumas funções que a pessoa mais nova tem. Por exemplo, a sensação de sede, a sensação de beber água, então bebe pouca água, e a gente sabe que a pessoa, quando bebe pouca água, né, tem a falência renal, além de infecção urinária, enfim, algumas patologias relacionadas a isso, né. O idoso também, por já não ter, às vezes
já ser aposentado, não treinar muito o cérebro, às vezes esquece as coisas, então pode estar dando uma orientação com relação à medicação que ele precisa tomar, fazer algum tipo de tabela, algum tipo de aviso, para ele poder não esquecer das medicações que ele tem que tomar, né. Além da questão da importância da atividade física, que pode ser aí uma breve caminhada, ou já chegando aí à academia e praticar esporte, né, que a gente sabe que hoje em dia tem pessoas que praticam esporte mesmo depois dos 70 anos, né. Tem pessoas que iniciam, né, a atividade física depois de 70 anos. E é de extrema importância para poder a pessoa ter uma boa qualidade de vida, né. Sim, e eu ainda vejo mais uma coisa. A enfermeira ou o enfermeiro, ele atua também, me parece, eu vejo isso, como companhia para o idoso. Porque muitas vezes o idoso, ele em casa ele é alijado, né? As pessoas não dão muito valor ao idoso. E o enfermeiro, quando ele é acompanhante, quando ele está junto com, com o idoso em casa, ele é um amigo, um irmão, um guardião, e ele pode suprir muito essa solidão normal do, do idoso, não acha? Sem dúvida, porque às vezes a família, né, tá com as suas atividades fora de casa, e aí contratam, né, uma pessoa para poder ficar acompanhando, né, o idoso. E isso ajuda, né, na questão dele não entrar em depressão, porque algumas vezes o idoso pode se sentir abandonado pela família. E aí, nesse caso, o enfermeiro tem um papel muito importante, né, ou o técnico de enfermagem, né, no caso, que a maioria dos acompanhantes em casa ou são cuidadores de idosos ou são os técnicos, auxiliares de enfermagem. O enfermeiro mesmo, ele fica mais com a questão de procedimentos mais complexos, né, como curativos, se precisar de alguma sonda para se alimentar, alguma coisa assim mais complexa, aí que o enfermeiro atua, né, o acompanhante é mais, o técnico de enfermagem ou o cuidador de idoso. Mas não diminui em nada a importância do profissional de enfermagem, né, que quando ele tem um conhecimento mais específico a respeito da importância, né, de estar estimulando o idoso em algumas situações, né, isso é muito importante. O que vem a ser, aí é uma pergunta que eu quero te fazer que eu não sei se é a sua especialidade, eu acho que não. Mas o que vem a ser o enfermeiro geriatra? O que ele faz? Realmente não é minha especialidade, né. Mas eu acredito que o enfermeiro geriatra, ele vai ficar, com um olhar mais atento à questão do que realmente o idoso necessita. Então vai ter todo um cuidado especial em saber exatamente aquilo que a pessoa vai precisar naquele instante. E vai poder orientar o profissional que está acompanhando ele ou o familiar que está acompanhando. Existem alguns sintomas que às vezes o idoso apresenta, e só quem tem um olhar, com experiência para poder identificar. Por exemplo, o paciente, eu vou falar paciente, né, mas aí no caso pode ser o idoso, quando ele está, às vezes, desorientado, né, no tempo e no espaço, não sabe onde ele está, pode ser, né, desde um Alzheimer, o início de um Alzheimer ou uma demência, que já é um quadro grave, mas pode ser também simplesmente uma infecção urinária, né, não simplesmente, né, já é um quadro ruim também, mas é uma infecção urinária que é facilmente tratada. Então o enfermeiro geriatra, ele tem todo um conhecimento que pode ajudar nesse caso. Não são todos os enfermeiros que têm essa qualificação.
mas é muito importante a pessoa que realmente se especializa nisso, né? Para poder ter esse cuidado com as pessoas que já passaram já dos 70, né? Pois é, não, e aí ele fica mais embasado para detectar mais rapidamente esses os problemas que possam acontecer com o idoso, né? Exatamente, exatamente. E pode orientar todo mundo, né, que cuida desse idoso. Ou até o próprio idoso, se ele, né, tiver ainda condições, né, de se organizar sozinho, se cuidar sozinho. E hoje em dia a expectativa de vida aumentou muito, né? Então a pessoa quando chega aos 70 anos, ela ainda tem aí 10, 15, 20 anos, 25 anos, né, a mais de vida. E aí é melhor você, nesses anos todos que ainda tem pela frente, você ter uma ótima qualidade de vida, né? E é bem possível hoje em dia, com todos os recursos que a gente tem, todo o conhecimento que a gente tem da ciência, né, das novas medicações e tudo aquilo que os estudiosos estão propondo aí, a gente tem como ter uma boa qualidade de vida, sim. Pois é, eu quero viver mais 70. Isso aí. Eu tenho 73 e estou aqui ativo, trabalhando, funcionando, trabalhando com internet, trabalhando com informática, que realmente não é o meu mundo, né? Quando eu surgi, eu sou do tempo do papel carta, né? É. Eu, E da maquininha sim, né, se bobear, né? a maquininha, sim. A minha câmera, eu hoje tenho problema de É. coluna, porque as câmeras que eu usava não eram portáteis, eram transportáveis. Porque Então, só a bateria era o peso de uma câmera enorme. Enfim, isso acabou com a coluna. Mas o que aconteceu? Hoje eu produzo material para a internet e criei esse espaço 70 a mais para mostrar ao idoso que a vida não acabou, claro que não. né? E pessoas como você, da área médica, da área civil, da área do direito, né? Todos eles têm muito a indicar para o idoso poder sobreviver, como você diz, ter mais uma expectativa de vida por mais algum tempo, com muita qualidade. Isso. E aí eu te pergunto, a enfermeira atua também na alimentação do idoso? Você está dizendo em relação o quê? A prescrever alguma coisa diferente ou só auxiliar na alimentação? As duas coisas, né? Como é que a enfermagem pode atuar junto à alimentação e à nutrição do idoso? A enfermagem atua nisso também? A parte principal da enfermagem é ajudar a alimentação quando a pessoa já não tem mais condições de se alimentar sozinho. E aí a enfermagem realmente atua nesse sentido. Agora, na questão de você prescrever um suplemento, passar alguma coisa assim mais forte, alguma coisa para a pessoa idosa tomar, aí realmente isso daí só mesmo com o nutricionista. A gente, pela nossa experiência, a gente sabe que algumas coisas funcionam, algumas vitaminas funcionam, alguns suplementos funcionam, como o Nutren, né? E Nutren Sênior, algumas coisas que funcionam, a gente entende pela nossa experiência, né? Mas não é o ideal, a enfermagem prescrever alguma coisa nesse sentido. O ideal mesmo é o idoso ser orientado mesmo por um nutricionista, né, para saber qual suplemento, fazer exames de sangue. Esses exames de sangue, só quem passa realmente é o médico, ou o endocrinologista, ou o geriatra, a pessoa que pode pedir melhor esses exames para saber como está a nutrição, né, se está uma nutrição adequada, se ele está necessitando de suplementos como ferro, como cálcio, magnésio, algumas coisas assim, que são importantes para a pessoa ter mais disposição, né. A gente sabe que hoje em dia vitamina B12, ferro, vitamina D,
São vitaminas importantes para poder a pessoa ter mais disposição, ter mais saúde, ter mais imunidade, né? Isso aí tudo a gente sabe pelos estudos que estão aí, né, na ciência e até mesmo na questão, eu também já passei dos 20, então eu sei que a gente precisa repor algumas vitaminas. E o idoso também. Mas a enfermagem não diretamente não atua nisso, né. A gente atua só na questão de estar sempre mostrando para a pessoa a importância de fazer esses exames, de acompanhar, de pegar os resultados, de tomar as vitaminas, de incentivar. E isso a enfermagem faz o tempo todo, né. Entendi. Quer dizer que a enfermeira, o enfermeiro, uma ponte, digamos assim, um elo entre o médico e o paciente, a gente pode se chamar assim? Não só entre o médico e o paciente. Entre o paciente e a família, entre o paciente e a nutricionista, como eu falei, fisioterapia, enfim, a gente acaba sendo um profissional que pode atuar em várias esferas, né, da vida do idoso, né. Porque na maioria das vezes a enfermagem tem uma linguagem mais simplificada para conversar. E pelo nosso conhecimento, a gente pode transmitir melhor a importância de dele ser acompanhado por essa equipe, né, uma equipe multidisciplinar, no caso, de vários profissionais, né, não é só o enfermeiro, ou só o médico, ou só o nutricionista, ou só o fisioterapeuta. O interessante é existirem todos esses profissionais envolvidos para melhorar a qualidade de vida da pessoa. E o enfermeiro, ele atua nesse sentido, em mostrar o quanto que é importante existir esse cuidado. Entendi. E o médico, ele confia, obviamente, ele confia plenamente no, digamos, no acompanhamento do enfermeiro, né? Porque eu acredito que quem está mesmo próximo, diretamente ligado ao paciente, é o enfermeiro. Não acha? Principalmente na rede pública, nos hospitais, nas clínicas, o enfermeiro é que acompanha diuturnamente o paciente, concorda? Nós é que atuamos realmente o tempo todo, né, na beira do leito, com o idoso, com o jovem, enfim, com as pessoas que, né, ficam internadas no hospital. E a gente precisa sempre ter um olhar, né, diferenciado, um olhar atento, se a pessoa começa a ter uma evolução que não é tão boa, né, e a gente é quem sempre salienta mesmo o médico ou outras equipes para poder a gente atuar de forma imediata para essa pessoa melhorar, né, para ela compensar o quadro dela. Mas antes da pessoa chegar até o hospital, ter a necessidade de chegar até o hospital, como eu falei, né, no início, a maior atuação nossa realmente é com relação à prevenção, né, da gente mostrar a importância de ter uma regularidade do idoso em procurar as unidades de saúde, não somente quando ele estiver passando mal, mas para realizar exames. Se for uma pessoa que já tem a pressão alta, não somente não só tomar as medicações, mas de ir de vez em quando ao posto de saúde para medir a sua pressão arterial, ver se está tudo ok, não esperar só a consulta no médico, né, porque existe a enfermagem dentro das unidades de saúde para fazer isso, esse tipo de atendimento, né. A enfermagem é importante também na questão de aplicação de vacinas, de orientação das vacinas. Tem vacinas que têm que ser tomadas pelo idoso acima de 60 anos, são obrigatórias, e importante o enfermeiro,
frisar mesmo a importância em tomar essas vacinas, porque às vezes o idoso tem medo de tomar. Então, eu acredito que a maior atuação mesmo da enfermagem é na prevenção, né? Na prevenção, para o idoso não precisar chegar à unidade de saúde, ou se chegar de uma forma bem súbita mesmo, não de algo assim que não foi controlado antes, que poderia ter sido controlado. O diabetes, por exemplo, o posto de saúde dá a fita, dá o aparelho para medir, dá a insulina. Então, são coisas que às vezes as pessoas nem têm esse tipo de conhecimento, que a nossa unidade aqui fornece, né? Assim, pelo menos aqui o município do Rio de Janeiro, e as pessoas nem têm esse tipo de informação porque não vão até o posto de saúde porque acham que não vai funcionar. Mas não precisa você ter só o médico, a figura do médico. O enfermeiro, ele pode ajudar e ajuda em muito nesses casos. Existe, né? Existem os grupos que atendem em casa, não é isso? Existe sim. É. Existe não só o programa de agente de saúde, né? Que Sim. tem em todos os municípios, não só aqui do Rio de Janeiro, tem lá em Maricá, tem em Niterói, tem em outros municípios, né? Mas existe um programa que é o PAD, que é o Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso. Então, esse programa ele já existe já há muitos anos, já no município do Rio. E quando você sai do hospital, você já sai com esse encaminhamento para poder ser acompanhado por esse programa. Então, tem uma visita, né, da equipe, à unidade, onde o paciente, depois que ele sair da internação, ele precisar dessa assistência, ele tem essa assistência também, é um programa totalmente gratuito. E eu sei disso porque no Salgado Filho existe, né, que é o hospital onde eu trabalho, então existe esse tipo desse programa. Eu não sei em quais hospitais que existem, né, mas eu sei que a maioria aqui do município tem, eu sei que no Souza Aguiar tem, acredito que no Souza Aguiar tem, se eu não me engano. Eu sei que onde eu trabalho no Salgado Filho existe esse programa, e é um programa que funciona. Não como a gente gostaria que funcionasse, com mais recursos, né, da prefeitura em relação a isso, mas ele funciona sim, existe sim, e o enfermeiro está sempre à frente nisso tudo, né? É como um elo principal aí de atuação, né? Nesse cuidado. Vou te fazer mais uma pergunta sobre a rotina hospitalar do, do idoso. Tem muito idoso que chega no hospital e ele tá mal por desleixo, concorda? Por Existe. desleixo, por falta de cuidado mesmo, né? E nesse Existe ponto a sim. família como se diz, é muito culpada disso, né? A gente não sabe até que ponto é a família que é a culpada ou se é o idoso, tá? Também tem isso. Porque existem alguns idosos que são um pouquinho teimosos. Rebeldes. Isso. E muitas vezes não querem realmente, por isso que eu estou frisando aqui a importância da prevenção. E não querem ir ao médico, se eu for no médico eu vou morrer, porque eu vou ficar internado, enfim. E a família insiste muitas vezes em levar a pessoa ao hospital, tá vendo que a pessoa não está melhorando, não está bem, e o idoso não quer ir. Então, a gente rotular e dizer que o problema é a família, eu acho que cada caso é um caso. Agora, existem coisas gritantes, como algumas idosos que chegam com feridas, né, com feridas pelo corpo, não de maus tratos, mas por estar muito tempo acamado, né, As escárias, né? Chama-se escárias, e isso? escaras, isso. Aham. Mas é por estar muito tempo acamado, a pessoa não sabe também como cuidar, porque não é quem cuida não é da enfermagem, então não sabe como cuidar e as coisas só vão piorando, né. Além de chegarem desnutridos, desidratados, desorientados, né.
todo um quadro assim triste da gente ver. Quando a gente suspeita de maus tratos ao idoso, a gente tem como acionar, né, o conselho de idoso, o estatuto e denunciar. A gente tem como fazer isso, né? A gente, assim como tem maus tratos infantis, né? A gente pode acionar também a delegacia, enfim, prestar uma queixa quando a gente suspeita de maus tratos quando o idoso chega assim na unidade. E pegar o responsável por isso, e o responsável ser penalizado, né? Junto à justiça com relação a isso. Como é que a enfermagem do hospital recebe o idoso morador de rua, aquele que não tem condição e, e aí depende muito mais da enfermagem, né, como ela recebe, porque eu acredito que a enfermagem é o para-choque, né? Ela recebe o primeiro contato dele com o hospital é através da enfermagem. E aí esse morador de rua que não tem família, que está abandonado, ele está sofrendo muito. Então, muitas vezes, me parece que não é nem estado clínico, é mais psíquico que outra coisa, concorda? Pode ser sim, a questão de o idoso ele pode ter um quadro de depressão, né? Já associado a quando você se torna inassistente, inútil, né? Diante da sociedade, diante de não ser mais uma pessoa tão produtiva quanto antes, né? Então isso pode ocorrer. E aí muitas das vezes saem de casa e vão morar na rua, né? Para não dar trabalho e ficam pela rua. Quando eles apresentam alguma patologia ou caem na rua, alguma coisa assim, que são encaminhados para o hospital, né? A enfermagem atua na questão de limpeza do paciente e procurar entender, acolher, né, as queixas dele, né? E como você falou, a gente é o primeiro profissional que faz essa acolhida, né, do idoso. Então, todo um cuidado é necessário, né, para a gente poder realmente identificar a principal necessidade dele no momento assim que ele chega no hospital. Eu já tive casos como você falou, de moradores de rua, que a maior necessidade dele naquele momento a gente não conseguia mexer nele antes da gente dar um banho. Então, a enfermagem atua nesse sentido, de a gente fazer essa higiene nele, às vezes, né, no primeiro momento, colocar ele numa roupinha quentinha, numa coberta quentinha, e aí depois a gente vai dizer: e aí, seu fulano, o que que houve com o senhor? O que que está acontecendo? Vamos tentar resolver aí. O Ele senhor já já, está assim há quanto ele tempo? já deve se Enfim. sentir bem melhor até depois de um banho e de uma roupa quente, uma comida quente, uma coisa assim. Exatamente. E aí depois existe o serviço, né, quando a gente identifica que o quadro era realmente só uma medicação, alguma coisa assim que ele melhorou logo em, em algumas horas, né? Aí a gente tenta achar a família, achar alguém responsável. E se não achar mesmo ninguém responsável, a gente encaminha para unidades públicas, né? Para abrigos. Ele sai do hospital e vai para algum abrigo nesse sentido, né? Quando a gente não consegue achar ninguém da família. Hoje em dia, os hospitais de emergência não tem mais como ficar com esse tipo de paciente, né? Com esse tipo de idoso. Então, tem que encaminhar realmente para uma outra unidade. Então, eles são encaminhados para outras unidades. E aí me vem a pergunta que não quer calar. Nessas unidades, a enfermagem também atua, também está lá? Tem sempre alguém da enfermagem? Claro, sempre. É uma profissão que não é reconhecida, mas é uma profissão que está em tudo quanto é lugar. Não adianta que o cuidado
da enfermagem. E essa é a ciência da enfermagem, é o cuidado. Então, quando a gente escolhe essa profissão, a gente precisa entender que o que a gente vai fazer a vida toda é o cuidado com o paciente, com o idoso. Existem alguns enfermeiros, né, que são a maioria, como eu falei para você, a maioria dos enfermeiros, eles atuam mais no nível dos cuidados acima, né? Cuidados mais graves, né? Ou são gerentes das unidades, ou são responsáveis técnicos, ou vão para dar um parecer de um curativo, alguma coisa assim. E normalmente quem está mesmo no cuidado é o técnico de enfermagem, que está sempre ali no leito cuidando do idoso, né? Mas a enfermagem sempre tem para dar medicação, para medir os sinais vitais, para fazer higiene, para trocar fraldas, enfim, para dar alimentação, para colocar algum dispositivo invasivo, né? Se a pessoa não puder se alimentar mais por via oral, né? Precisar de uma sonda para se alimentar, enfim. A enfermagem sempre está aí, pronta para poder ajudar. Pois é, eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, você me contou uma história de uma senhora que tinha uma ferida na perna. Você cuidou dela e ninguém conseguia cuidar, e você cuidou dela e ela ficou boa. Isso tá no sangue, tá na alma do enfermeiro, concorda? Não, o tempo todo. Não existe, não tem como desvincular isso da nossa vida, né? Inclusive na formação dos enfermeiros hoje em dia, né, que eu participo, eu, né, no caso, como professora, tento frisar isso para os alunos, né? Vocês não vão ser profissionais de livros e de ciências, vão ser pessoas que vão ter que lidar com a vida, com os problemas cotidianos e que vão ser cobrados o tempo todo em relação a isso, né? Porque desde uma simples ferida você pode ajudar, o que você vai aplicar na ferida para a ferida melhorar ou não. Porque existem cuidados específicos que as pessoas não conhecem, as pessoas que normalmente não trabalham na área da saúde não conhecem. Vende na farmácia normal, não precisa ser uma farmácia complicada para comprar as coisas, né? E a pessoa tem acesso a isso e pode realmente realizar o tratamento em casa, sem precisar internar, e vai melhorando. Com o tempo vai melhorando, com cuidado vai melhorando, né? Não é algo assim, um bicho de 7 cabeças, não. A enfermagem pode atuar nisso, sim, em várias áreas aí, em vários casos a gente tem como atuar assim e melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? Se a gente tiver abertura para isso, se você tiver o desejo de ajudar, né, você consegue ajudar sim. Uma coisa que eu acho que já foi, a enfermagem era meio discriminada, quer dizer, é a profissão de mulher, não é isso? E, É, e hoje não tem mais isso. Hoje eu conheço inclusive aqui amigos nossos, irmãos nossos, que são enfermeiros da mais alta qualidade aqui onde você sabe que eu estou no Amapá. E aqui são poucos médicos para muita gente. E o enfermeiro aqui atua profundamente, né? Ele atua direto. Eu tenho, inclusive, irmãos aqui que trabalham do ramo, estão na enfermagem, e que eu me orgulho muito de tê-los como irmãos e como profissionais. Minha querida, eu só queria agradecer a você ter me dado o prazer e a honra de entrevistar você sobre idoso, sobre a formação, sobre a tua formação e sobre o que a enfermagem pode oferecer para o conforto do idoso e a melhor vida, né? O idoso a partir de uma certa idade. Muito obrigado por tudo. Você quer deixar
Você tem mais alguma coisa para dizer? Alguma coisa que lhe faltou, que você acha que deve explanar ainda? É todo seu. Não, eu que agradeço essa oportunidade, porque a enfermagem muitas vezes não é ouvida, né? Não, como você falou, não é assim não é uma profissão que é muito valorizada, mas é uma profissão muito importante. Eu me orgulho muito de ser enfermeira. Hoje em dia, quer dizer, eu já estou tendo a oportunidade de pegar essa minha experiência aí de 20 alguns aninhos de experiência de enfermagem e poder passar para os meus alunos isso, né? Essa formação que eu tenho. E o que eu deixo para a pessoa idosa é justamente que ela não deixe de viver, não deixe não desista de viver, sabe? Porque hoje em dia as oportunidades que existem para o idoso, elas estão aí. A gente sabe que é importante a pessoa ter uma prevenção com relação à saúde, é importante ela estar sempre atenta aos seus exames, realizar os seus exames realmente, regularmente, para não chegar ao ponto de precisar ir a um pronto-socorro e no pronto-socorro, infelizmente, a gente já não ter mais o que fazer com a pessoa, tá? Em relação à pressão alta, em relação a diabetes, em relação a doenças que poderiam ter sido resolvidas muito antes da pessoa chegar até o pronto-socorro, mas aí quando a gente chega lá, já não tem, quando o idoso chega lá, já não tem muito o que a gente fazer, né? Então é importante cuidar da saúde, é importante estar atento a isso e procurar uma unidade de saúde, sim, regularmente, porque a gente sabe que existem todas as dificuldades, né? Porque, infelizmente, as unidades públicas também nós não tem muitos recursos, mas o enfermeiro está aí sim, na linha de frente, está nas unidades de saúde e está disposto sempre a ajudar. Antes do médico chegar, a gente chega. E a gente tem um cuidado especial com o idoso, sim. Então, não deixe de acreditar na vida, na saúde e nos profissionais que existem aí para poder ajudar a pessoa a ter uma melhor qualidade de vida, tá? E muito obrigada aí pela oportunidade mais uma vez. Bom, eu é que agradeço, minha querida. Foi uma honra e um privilégio entrevistar você. Muito obrigado por esse tempo que você passou conosco e pelas informações que você nos deu e pelo que você ensinou a todos que vão assistir esse vídeo. Muito obrigado por tudo. Fica com Deus. Tá? E que Deus te ilumine cada vez mais. Tá? Obrigada. Muito obrigado. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Entenderam por que a enfermagem é importante para o ancião, para a terceira idade? Eles são os nossos guardiões, os nossos anjos da guarda. Muito obrigado a todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima.